Pais queridos, vamos dar início a mais uma celebração. Eu quero convidar você nessa hora a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos juntos declarar ao Senhor que essa casa é sua, e a casa que o Senhor quer habitar é o seu coração, é a sua vida. Portanto, agora onde você estiver, aqui na celebração presencial, ou talvez na sua casa acompanhando pelo culto online, você também pode convidar Jesus para entrar em seu coração, entrar em sua vida, fazer morada. Ele quer habitar em nós. Vamos louvar? Você é bem-vindo. A casa é sua, pode entrar.
Pai, ouvir a Tua voz. Nada faz sentido sem a Sua presença. E para tanto, ó Deus, nós nessa hora queremos quebrar todas as barreiras da nossa alma, do nosso coração, e pedir ao Senhor, perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos trate com a Tua misericórdia. Olha para nós, ó Pai, para cada um que chegou aqui, para que muito além desta programação, muito além dos louvores, muito além da palavra, que esta celebração seja vida, seja verdadeira, porque essa é a adoração que o Senhor requer de nós em espírito, mas também em verdade. Senhor, vem morar em nós, entra no nosso coração hoje, tirando todas as preocupações, tirando os nossos temores, as nossas ansiedades. Queremos, ó Pai, colocar isso tudo para fora da nossa casa e dar um lugar exclusivo para o Senhor. Vem habitar em nós, Espírito Santo. Fala conosco, nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de conhecer, porventura, tem alguém que está nos visitando essa manhã? Faça um sinal, assim, se você ainda não é membro da igreja lá atrás, tem gente aqui também. Seja bem-vinda, que Deus abençoe vocês. Sintam-se muito bem aqui em nosso meio, tá? Se fosse em outras ocasiões, eu diria assim, para todo mundo lá abraçar, mas não pode ainda, e nós vamos respeitar, tá? Peço a você que tem vindo às nossas celebrações, pelo que me parece, na parte da manhã não estou tendo esse problema, mas que você venha ainda respeitando os protocolos de distanciamento social, de uso de máscara. Isso é importante. Existe uma fiscalização que ela eventualmente já bateu na nossa igreja, pode bater de novo, e é muito importante que a igreja dê o testemunho, tá bom? Então você também fica aí. Nós reorganizamos as cadeiras da igreja, agora você pode sentar junto com o seu mozão, junto com a sua esposa, com o seu esposo. O pessoal está reclamando, o pastor já cumpre quarentena junto, não tem problema sentar junto na igreja, tá certo? Então senta pertinho da sua esposa, lugares à frente e lá atrás tem lugares, né, em pares aí, e o meio, né, está disponível para quem está sozinho. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar adorando ao nosso Deus. Jesus é o Filho de Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Que nessa hora você o exalte por quem Ele é. Não é
nessa hora no seu lugar. Nós ainda estamos em adoração. Salmo 145, no versículo 13, declara a palavra do Senhor: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Querido, tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não cai por terra. O domínio dele permanece. Ainda que as nações se abalem, que os reinos se abalem, o poder de Deus não falha. O poder de Deus não falha. Diz a palavra: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. A crise que nós passamos no mundo não abalou o poder de Deus. Ele continua operando, ele continua agindo. Ele é bondoso em tudo que faz. E queria que nessa hora, no seu lugar, você fechasse os seus olhos e fizesse a sua oração aos céus, com as suas palavras, com a sua simplicidade. Não se preocupe com palavras bonitas, preocupe-se em ser sincero. Fala para Deus das suas dificuldades, das suas lutas, mas lembre-se também das promessas que Ele tem sobre a sua vida, porque o Senhor é Deus fiel que não falha. Sei que os teus olhos
meses eu tenho pedido oração de irmãos em favor do meu pai. Ele infartou há 7 meses atrás. Toda quinta-feira a gente tem orado, os grupos de oração têm orado. 7 meses é pouco tempo, talvez para pessoas que estão sofrendo até mais, mas são 7 meses correndo atrás, vendo meu pai cansado, sem poder mastigar comida sem cansar. Tão difícil que foi o impacto que ele levou do infarto. Essa semana passada conseguimos fazer o cateterismo dele. Lá fizemos, pedi oração, graças a Deus foi tudo bem. E essa semana, sexta-feira agora passada, antes de ontem, eu levei os resultados ao médico. O médico que o consultou à época do infarto, que fez uma série de bateria de exames dele, que fez prescrição de quase 10 medicamentos diferentes para conter aquela enfermidade. E o médico olhou aquele cateterismo, ficou olhando, e eu com meu pai do lado, e ele pegou a ficha, começou a tirar a ficha antiga e olhar, e ele falou assim: olha, eu tenho uma notícia boa para você. E na minha cabeça, e acho que a minha cabeça é igual a sua, que lá no fundo a gente crê, mas a gente tem dúvida, não é verdade? Quem é que nunca foi atormentado pela dúvida? Quando ele falou: tem uma notícia boa para você, eu pensei logo na minha cabeça assim: e uma notícia ruim. Eu completei a frase dele na minha cabeça. E ele falou assim: eu tenho uma notícia boa para você, e tem uma outra ótima. Eu falei: meu pai. E falou: olha, você não vai precisar fazer angioplastia, você não tem que fazer cirurgia cardíaca. Tem uma pequena irregularidade nas paredes da sua coronária, mas nada. E é isso que é estranho, que eu estou olhando aqui, porque não tem nada. Deveria ter alguma coisa. Você infartou, você quase morreu. Como é que pode seu coração estar saudável de novo? E o médico falou assim: olha, levanta a mão para o céu, porque Jesus curou. Certo era você fazer uma cirurgia, mas eu não tenho como explicar, então é milagre. Deus ouviu a sua oração. Eu vou tirar todos os remédios que você toma. Você não tem que tomar remédio nenhum mais. Você não precisa tomar remédio nenhum. O que aconteceu aqui foi algo extraordinário. Quis compartilhar esse testemunho. Talvez o meu pai esteja assistindo esse culto agora, porque a gente ora, a gente pede, mas às vezes quando acontece um milagre, a gente não volta para agradecer. A gente se esquece de agradecer e testemunhar. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, que Deus é quem você serve. Não é o Deus a quem eu sirvo só não, é que você serve. Ele é o mesmo Deus. Ele continua operando hoje, gente. A crise, o coronavírus não diminuiu o poder do seu Deus. Confia nele, entrega na mão dele. Eu não sei se aquilo que ele operou na minha família vai operar na sua. Eu sei que ele tem um milagre especial para você. E quero convidar você nessa hora a se colocar de pé no seu lugar. Quero declarar mais uma vez essa canção que diz: posso enfrentar o que for, eu sei quem cuida de mim. Se você sabe, agora posso enfrentar o que for, eu sei quem cuida de mim. Eu só sou
justiçado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor também será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, e nessa hora, você, querido e amado irmão, que separou também a sua dedicação, a sua entrega da sua oferta, do seu dízimo, você que tem trazido alimento para os nossos projetos sociais, temos abastecido aqui a campanha do Quilo do Amor com cestas básicas para famílias carentes. Mais de 210 famílias já foram assistidas pela nossa igreja, e agora também, toda semana, temos abençoado moradores de rua de nossa cidade. Inclusive, peço a você, necessidade que foi percebida ontem, precisamos de agasalhos, não é isso? Cobertores, foram encontradas roupas, foram encontradas muitas com frio, molhadas de chuva, e quem sabe você possa cooperar também, trazendo essas doações, tá? Se você quiser conhecer mais desse projeto, eu quero desafiá-lo, está conosco aos sábados, às 19 horas, nós saímos aqui e vamos às ruas da cidade abençoar as pessoas. É a maneira que você também tem de se envolver com a igreja. Vamos louvar o Senhor, e você que separou por hoje o seu dízimo e oferta, agradeça a Deus, dedique o Senhor com muita alegria no seu coração. Ele é seu nome, sua bênção chegou, comece a cantar.
nós olhamos ao redor e não vemos a Tua mão trabalhando, o Senhor continua agindo, o Senhor continua fazendo milagres. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nada há de mudar sobre o seu caráter, sobre as suas intenções, sobre a sua atuação nesse mundo. E nesta hora, Pai, nós queremos celebrar a Sua presença nesse lugar, queremos Te adorar, ó Deus, queremos agradecer através da nossa dedicação de dízimo e oferta, dedicar, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor já tem nos abençoado muito, o Senhor tem cuidado de nós, e entregamos ao Senhor aquilo, ó Pai, que só Tu fazes, aquele milagre que esperamos, aquela intervenção que nós temos orado. Ó Deus, toma conta, vai à frente, Senhor, tira os impedimentos, tira as barreiras, os espinhos, ordena os Teus anjos, Senhor, para que estejam à nossa frente, porque cremos que agindo Deus, quem impedirá? Ó Pai, muito obrigado, e fala conosco nessa hora, é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, querido. Caridosa que puder trazer um copinho de água para mim, que hoje está pesado, são muitas emoções, né? Amém, gente? Que coisa boa a gente estar junto, que coisa boa podermos adorar o Senhor desse jeito. Eu sei que a celebração online nos supriu durante algum tempo, foi a estratégia que nós ainda estamos usando, mas teve um tempo que não poderíamos estar juntos. Mas tem coisa que só no presencial, né? Tem coisa que só estando aqui para sentir, e nós glorificamos a Deus por isso, tá? E muito bom a gente estar junto, muito bom. Querido, eu queria falar um pouquinho com você hoje, vou tentar ser o mais célere possível, sobre pressão, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil, um tempo de tantas dificuldades. Eu estava lendo um relatório do Ministério do Trabalho dessa semana agora, apontando um crescimento exponencial de doenças associadas à ansiedade, à síndrome de pânico, à depressão. As pessoas têm sofrido, o sofrimento tem sido internalizado de tal maneira que a resposta física tem sido através dessas enfermidades. Temos vivido um tempo de grandes pressões. Eu não sei você chegando aqui hoje, não conheço a sua vida, não conheço os seus dilemas, e não sei que tipo de batalha você tem enfrentado na sua casa. Obrigado. Mas eu sei que nós temos sido pressionados por todo lado. Está difícil alguém passar sem sentir absolutamente nada, sem ser afetado por absolutamente nada, dentro desse quadro de pandemia, de isolamento, de restrições, de preocupações quanto ao futuro. E eu queria hoje trazer uma palavra para você dentro dessa perspectiva. Cuidado, pressão, cuidado, precisamos ter cuidado, porque a pressão que nós sofremos, ela pode ser benéfica, sim, no seu devido grau, no seu devido controle, mas também pode ser um perigo, pode ser um verdadeiro desastre. Hebreus capítulo 12, versículo 7, versículo 12 a 15, fala assim: suportem as dificuldades, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote em seus corações. Cuide, tenha cuidado, suporte as dificuldades, suporte as pressões, através de um fortalecimento que nós precisamos ter para resistir a esses dias maus. Querido, cada um responde de uma maneira a esse cenário que nós vivemos hoje. Existem pessoas que talvez desenvolvam um quadro de depressão profunda, de síndrome de pânico, de ansiedade,
outras pessoas se tornam apáticas, se recolhem em suas casas, acabam evitando relacionamentos, evitando contato com pessoas, o medo toma conta do coração. Tem acompanhado também um índice crescente de número de suicídios, tem crescido também o número de suicídios, não somente no nosso país, mas também em todo o mundo. A criminalidade aumentou exponencialmente. Me lembro que disse aqui no início da pandemia, inclusive nos primeiros meses da pandemia, sobre o elevado número de denúncias de violência doméstica por conta da quarentena. Relacionamentos desajustados que foram de uma hora para outra forçadamente obrigados a estarem juntos convivendo. Aumentou muito no Rio de Janeiro também essa situação de violência, o divórcio, problemas com drogas, com alcoolismo. Querido, é um tempo difícil que a gente vive, é um tempo difícil. Por isso que não menospreze a importância dessa celebração, não menospreze a importância até terapêutica da convivência, do relacionamento, de estar junto aqui. Faz bem para a nossa alma, gente. Eu não sei se você concorda comigo, mas olha, estar junto com vocês e poder compartilhar, e poder ver você, e poder ouvir a sua dor, e você ouvir a minha, um orar pelo outro, isso faz bem para a nossa alma, isso faz bem para a gente. Por isso que é importante também que você esteja cada dia mais comprometido. As pressões da nossa vida, elas podem se intensificar através de nós mesmos. Nós podemos, ao invés de cooperar, atrapalhar. Existem pessoas que, ao invés de marcharem na direção daquilo que pode lhes trazer alívio, paz, refrigério, caminham em direção oposta, tá? Então as pressões podem intensificar na sua vida por sua causa mesmo. Você pode ser o grande causador de tudo isso. As circunstâncias também podem levar você a piorar o quadro, a ficar ainda mais dramático, tá? Ou talvez outras pessoas estejam aí intensificando as pressões da sua vida. Como que as pressões, elas acontecem em nós? Como elas se processam em nós? Elas se processam quando nós começamos a ouvir, por exemplo, pessoas erradas. Querido, a pior coisa que você pode fazer em um tempo delicado como esse é dar ouvido a pessoas erradas, a dar ouvido a pessoas que querem o seu mal, pessoas que não têm compromisso de ser bênção na sua vida. Isso é péssimo, isso é complicado demais. Talvez seguindo o conselho da maioria. Querida, a sua vida não é um reality show, a sua vida não é um Big Brother para que a maioria vote e decida o que fazer. Na sua vida você precisa da opinião, não da opinião, perdoe, mas você precisa da palavra de uma só pessoa, que é Deus. Amém? Não importa o que os outros vão dizer, não importa. Se Deus está mandando você marchar, marche, mesmo que todos ao redor digam: fica aí, espera, aguarde. Ouça a voz de Deus. A sua vida não é um reality show, por favor, tá? Você pode aumentar a pressão na sua vida fugindo da realidade, sendo um negacionista, fingindo que nada está acontecendo, fechando seus olhos para o que está ao redor. Pastor, eu nem quero ver noticiário mais, só tem morte, só tem tragédia, então eu finjo que nada está acontecendo. São maneiras que as pessoas têm de se relacionar com as pressões dessa vida, e que eu digo para você que não resolvem o problema, só aumentam a pressão. Eu queria hoje com você caminhar um pouquinho em um texto da palavra, para que a gente possa se inspirar em como devemos agir em meio às pressões dessa vida. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, que nos diz assim a palavra do Senhor: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região, e quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu povo, servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos, encheu deles o seu manto, e quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela.
e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Querido, é possível sim que você descubra caminhos abençoadores para a sua vida, mesmo em tempos desfavoráveis, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempo de quarentena, mesmo em tempo de crise econômica. Essa história aqui fala sobre um episódio entre o profeta Eliseu e os seus discípulos, tá? E uma grande fome assolava a terra. Ele já vivia uma crise, estavam ali reunidos naquela escola de profetas. Então, no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade que se assolava a cidade, aqui nós temos uma perseguição que todos nós temos em meio à dificuldade. Quando as coisas estão difíceis, tenha cuidado, porque elas tendem a piorar. E é exatamente o que aconteceu. Nessa passagem, havia fome e eles decidiram fazer lá uma comida, e uma pessoa foi e pegou de um fruto que era um fruto venenoso, era algo que poderia trazer prejuízo para eles, e coloca na panela, mostrando talvez que quando as dificuldades nos sobrevêm, na pressão do momento, nos falta o discernimento para tomar boas decisões, e por isso precisamos ter uma atenção redobrada. Nos momentos de pressão, de crise, as atitudes insensatas podem nos tirar a vida e também das pessoas que estão ao nosso redor. Pela pressão do momento, pela pressão da urgência, eu preciso resolver, pastor, essa situação é para a semana que vem, tem que dar um jeito. Pela pressão do momento, tá? Você pode tomar decisões equivocadas, você pode agir sem discernimento espiritual. Pela pressão da enfermidade, você pode querer tomar o remédio errado. Pela pressão do sucesso, você pode querer vender os seus próprios valores. Pela pressão da religiosidade, depositar a fé na pessoa errada. Pela pressão da opinião pública, tomar decisões precipitadas. Pela pressão do passado, descontar no presente em cima da pessoa errada. Pela pressão da moda, gastar mais do que pode. Pela pressão dos amigos, não ter opinião própria. Pela pressão do mercado, agir sem caráter. Pela pressão da sociedade, você pode querer agir sem autocrítica. Pela pressão do medo, agir com covardia. Pela pressão da punição, aceitar a mentira. Pela pressão do prazer, rifar a sua moral. E pela pressão do poder, vender a sua ética, os seus valores. Querido, uma pressão externa pode mudar valores internos, pode mudar quem você é aqui por dentro. Por isso, a devida atenção, o devido cuidado com a pressão. Eu escolhi uma imagem para ilustrar essa mensagem, que é a panela de pressão. A panela de pressão faz muita coisa gostosa, não é, gente? As nossas irmãs da equipe da cozinha do Ministério Abraçar, que todo sábado vem para cá preparar comida para os moradores de rua, que o digam, né? Olha cada coisa maravilhosa que é preparada ali. A pressão pode preparar um bom cozido, não pode, gente? Hein? Pode, Jaque? Bom cozido, né? Você sabe o que eu estou falando. A pressão pode fazer uma boa feijoada. Ah, gente, meio-dia eu estou falando isso, hein? Que bênção, que pastor ruim. A pressão também pode explodir a panela. Já viu acontecer isso? Eu já vi acontecer. É um acidente, olha, complicado. A panela explode, aquela panelona de pressão sobe, quando desce, já vem acabando com o fogão, acabando com tudo. Acaba com a cozinha, se também não comprometer até uma vida. Então, gente, a pressão devidamente controlada, gerenciada, ela pode produzir coisa boa, mas se você não souber agir, ela pode causar acidentes traumáticos, prejuízos que não serão reparados. Por isso devemos aprender a lidar com ela de maneira sábia. E o primeiro conselho que eu tiro para você dessa passagem é o seguinte: não permita que uma situação difícil tire seu ânimo. Querido, preste atenção numa coisa, porque enquanto você viver, nós teremos situações difíceis na vida, nós vamos encarar situações desafiadoras.
Tem gente que está dizendo para mim assim: pastor, eu não vejo a hora de 2020 acabar. 2020 tem que acabar para começar um novo ano. Quem é que garante a você que 2021 vai ser melhor do que 2020? Onde você tem escrito aí que 2021 vai ser um ano melhor? Hein? Você não pode esperar: eu vou esperar que tudo melhore para voltar a ter ânimo, a compromisso. Não permita que situações difíceis mudem o seu ânimo, mudem o seu coração. Versículo 38 do texto que nós lemos fala assim: Eliseu voltou a Gilgal, a escola de profetas, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados. Havia fome, havia escassez, havia uma necessidade, uma urgência, e estava todo mundo lá se fazendo o quê? Sentado. Gente, essa é a atitude mais insensata que alguém poderia tomar diante de um quadro como aquele. Havia uma urgência, havia uma dificuldade. Como é que vamos resolver isso? Vamos sentar aqui e vamos chorar. Presta atenção numa coisa: sentar e chorar faz parte da vida. Faz parte da vida. Em dados momentos nós vamos nos sentar e vamos chorar. Mas olha, preste atenção: sentar e chorar não resolve o problema da vida. Não adianta. Pastor, eu estou esperando que Deus sente pena de mim. Deus não sente pena de você. Deus tem propósito para você, e Ele quer que você se levante e olha para frente e veja como você vai agir. Os profetas estavam sentados esperando que tudo fosse resolvido. Gente, eu vejo muito isso no cenário evangélico. Eu vejo muito isso dentro da nossa própria casa. Gente que está com o braço cruzado, dizendo assim: eu estou orando com muita força, esperando que as coisas se resolvam, e Deus vai mandar do céu um anjo que vai resolver todos os meus problemas. Irmãos, eu creio em Deus que manda anjo do céu descer para abençoar a sua vida, mas eu também creio que Deus não vai mandar anjo nenhum para fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que depende de você. Você precisa fazer, você precisa fazer a sua parte. Você precisa se levantar, você precisa entender que existe uma parte do milagre e cooperação sua. Sentar e esperar que tudo se resolva não é a melhor decisão. Situações difíceis nós sempre teremos na vida, irmãos. Sempre teremos. Sempre teremos. É como você reage, é como será a sua reação. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não se conforme com o que está acontecendo ao seu redor, mas se transforme. Não é você querer que tudo lá se transforme. Eu quero que tudo lá se resolva para que eu possa passar em paz. Talvez não se resolva, talvez Deus não mude as circunstâncias, talvez Deus mude você. Deus queira mudar você, como você vai reagir, como você vai trabalhar. Afinal de contas, irmãos, para pensar: acabou o coronavírus? Ele foi embora? Onde ele está? Está por aí. Está por aí, E nós precisamos saber como reagir, com sabedoria, com discernimento, com protocolos de segurança. Quando sair a vacina, vamos tomar a vacina bonitinho, tá? Fazer a nossa parte, mas eu não posso sentar e esperar. Está acontecendo algo interessante no mundo, que países que tiveram uma medida muito restritiva, países que adotaram medida muito restritiva, como por exemplo a Argentina, que ainda estão em isolamento, ainda estão em quarentena, estão quebrando. O país está afundando, está quebrando economicamente, falido. Empresas indo embora, gente tirando capital, e desemprego, e total dependência do Estado. Por quê? Porque no meio da crise eu tenho que ter sabedoria e discernimento, mas eu preciso estar pronto para fazer a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que eu posso fazer, e você também tem algo a fazer em meio às suas dificuldades. Decida agir com naturalidade e calma. Versículo 38: disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, faz um caldo de ervas. Aqui eu imagino aqui que ele fez lá um caldo verde, sabe? Tá com fome, gente? Vamos fazer um negócio aqui, vamos inventar, vamos fazer alguma coisa. Não podemos não fazer nada.
Não podemos não fazer nada, alguma coisa tem que ser feita. Diante do imprevisto da vida, das pressões, querido, haja com naturalidade, com calma. Não se resolve nada com desespero. Uma pessoa desesperada, ela tende a tomar decisões precipitadas, que vão acarretar prejuízos para a sua vida. Diante de uma situação difícil, por exemplo, que Jesus viveu em Caná da Galileia, Evangelho de João, capítulo 2, declara: Jesus estava em uma festa em Caná da Galileia, e acabou o vinho, e ficou todo mundo desesperado. E agora o que vamos fazer? Acabou o vinho, a festa só está começando, e todo mundo desesperado. Jesus, calma, vem cá, traz água aqui para mim. Trouxe água, e ele foi lá, orou, abençoou aquela água e virou vinho, tá? Diante de uma dificuldade de fome, mais ou menos 10.000 pessoas com fome, e os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, nós não temos como comprar pão para todo mundo, e se tivéssemos aqui uma grana alta, não seria suficiente para dar pão para todo mundo. E Jesus pergunta: tudo bem, vem cá, calma, não vamos fazer loucura não. O que você tem na mão aí? O que você tem, irmãos? A gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Me dá aqui, deixa que eu vou resolver a situação. Diante da cobrança inesperada do imposto que era devido a César, o discípulo Pedro: Jesus, aí ó, chegou a cobrança do imposto de renda, o que eu faço agora? E meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus, calma, vai pescar. Literalmente foi isso. Calma, vai pescar. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca do peixe e tira uma moeda. Lá vai ter um estáter, que era o equivalente ao pagamento do imposto de 2 pessoas, paga por mim e paga por você. Diante de uma situação inesperada, de uma pressão do momento, Jesus não permite que a pressão altere o seu próprio coração, e age com naturalidade, age com calma, manda pescar, traz um pãozinho para cá, vem cá, junta água aqui, vamos ver o que nós temos, vamos olhar para aquilo que nós temos em nossas mãos, ao invés de ficar preocupado com aquilo que nós não temos. Vamos dar atenção ao que nós já temos, e vamos começar por aqui, com calma, com naturalidade. Desespero não vai resolver o seu problema, meu irmão. Desespero não vai resolver o seu problema, minha irmã. Não adianta, tenha calma. Talvez você diga: pastor, é muito fácil falar, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o meu, e você está vivendo o seu. Mas olha, eu garanto para você que desespero não vai ajudar em nada. Tenha calma, tenha tranquilidade. Olhe para aquilo que Deus já colocou em sua mão, e o Senhor há de abençoá-lo. Assim fez Eliseu diante dos seus profetas. Calma aí, gente, vem cá, vamos fazer aqui um ensopado, vamos ver o que a gente vai fazer. Fica calmo, vai dar tudo certo. Tenha cuidado, tenha todo cuidado e atenção ao momento. Versículo 39 declara que um dos discípulos dos profetas saiu, foi ao campo e pegou lá o fruto de uma trepadeira, com as versões falam calocíntida, e era um fruto, mas ele era venenoso, não poderia ser comido. E tem gente que é assim, na hora do desespero, na hora da pressão do momento, ele quer aliviar o problema, ele quer sair do problema, e nem para raciocinar, não para pensar, toma atitudes precipitadas. E assim aconteceu com aquele jovem que foi lá e ele queria resolver, e a primeira coisa que ele encontrou na sua frente, ele foi e trouxe para dentro da sua casa. Meu querido, muito cuidado com aquilo que, por causa do seu desespero, por causa da sua pressa de resolver o problema, e você tem permitido entrar na sua casa. Muito cuidado com essa situação que você quer de qualquer maneira resolver. Eu quero sair do problema, e age sem cuidado, sem autocrítica. É nesse momento, gente, em que as pessoas se tornam descuidadas, que a religião pode ser um grande problema. Falei isso aqui algumas semanas atrás, quando a religião ela tem esse aspecto totalmente desconfigurado. Você viu aí pastores envolvidos em esquemas de corrupção milionários, pastora, deputada envolvida em homicídio qualificado. Muito cuidado com a falta de critério, muito cuidado com as soluções fáceis, muito cuidado. A gente tem uma mentalidade que a gente vem caminhando aí, ao longo dessa trajetória de 14 anos de Bíblia da Vida.
sabe? Já vimos muita coisa acontecer, muita gente correr de um lado para o outro atrás de propostas inescrupulosas, propostas desassociadas da palavra. Vem para cá, porque aqui eu vou resolver todos os seus problemas. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Nessa hora de querer resolver, as pessoas perdem a autocrítica, perdem a razão e tomam decisões que são difíceis. A própria religião pode se tornar um perigo. Os conselhos precisam ser filtrados. Você precisa ter muito cuidado. Os convites precisam ser muito bem analisados. Os relacionamentos que você tem ao seu redor precisam ser tratados com cuidado. Tem gente que chega perto de você para abençoar você, e tem gente que está ao seu redor e parece que quer afundar, te leva para baixo. Não está comprometido com o seu crescimento, não gosta de ver você crescer. Então, muito cuidado, tenha bastante critério. Tem muita coisa ruim hoje em dia. Tem muita coisa ruim hoje em dia. Então você precisa ter esse critério, ser como aquele crente bereano, que avalia, que para. Eu peço a você, querido, pega essa palavra de hoje e vai para a Bíblia, confere. Se porventura eu estiver falando alguma coisa que contrária à palavra, me questione. Não é para você aceitar cruamente e não, o pastor falou, é verdade, acabou. Não, faz o seguinte, investiga a Bíblia, pesquisa a palavra. Se o que estiver falando aqui, irmão, se estiver contra a palavra, me corrija, porque eu também não sou dono da verdade. É esse cuidado que a gente tem que ter, gente, porque nesse tempo, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sabedoria com as propostas de resolução fáceis que aparecem para nós. Tenha cuidado, coloque sempre tudo à prova. Versículo 40 diz assim: tiraram de comer os homens, e havendo eles provado, quando provaram, quando experimentaram, perceberam: opa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada assim. Você já sabe. Tire provas, coloque as situações à prova. Sempre tem um esperto querendo lucrar em cima de alguém inocente. Cuidado com o baú da felicidade, com aquela rentabilidade fora da curva. Cuidado, tenha sabedoria, não seja ingênuo. Faça provas, faça experiências. Ah, pastor, mas aquela casa que eu vi lá, olha, negoção, pastor, tem que ver lá, à beira da praia, 10 quartos, só 10 mil reais. Aí, a pessoa está em crise, né? Vai lá, boca. Não faça experiência, não procure alguém especializado. Não vai ver lá que você vai entrar num golpe. E tem muita gente que acaba caindo em situações assim. Por quê? Porque não experimenta, não coloca a prova. Faça provas, faça experiência se realmente é aquilo que Deus quer para a sua vida. Ore, tem que orar, irmão, para tudo. Amém ou não amém? Ah, pastor, eu estou 10 anos solteiro, apareceu uma pessoa aqui, eu vou fechar o olho e vou, porque são 10 anos, né? Eu estou ficando para ti, é melhor ir logo. Não faz isso não. Ora, que você pensa assim: não tem como dar errado. Claro que tem. Tenha cuidado, calma, vai com calma, peraí. Ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus confirmação. A Bíblia fala isso, de provar e ver de que o Senhor é bom. Provar significa fazer prova, experimente, para ver se é isso mesmo. Lá em Malaquias 3,10, o texto que nós usamos muito para falar sobre dízimo e oferta da igreja, fala sobre isso: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênção tal que dela vos advinha a maior abastança. Fazei prova, experimente. Não é ser cego na fé, não é loucura, não é devaneio, é a sabedoria, experiência. Vai lá, é isso mesmo, Senhor, é por aqui que eu devo andar, essa deve ser a minha postura. 1 João capítulo 4 versículo 1 declara: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se são de Deus.
provais esse Deus. Já contei aqui uma experiência de uma igreja que eu pastoreei antes dessa aqui. Estava fazendo trabalho lá com os irmãos, encaminhando, aquele trabalho de igreja que você conhece, né? E tá lá, e aquela dificuldade, e tinha um casalzinho, um jovenzinho lá que começaram a namorar, maior luta, maior dificuldade, e eu estava lá com eles orando, e olha, trabalhador, gente trabalhadora, correndo atrás, e tal, com muita dificuldade, ficaram noivos, e eu fui lá, orei com eles no noivado, e olha, o rapaz trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, para construir a casinha dele, com dificuldade, com luta, e aí, casamento marcado, tudo bonito, a noiva foi lá num culto aí desses aí chegou lá, tinha um missionário lá, começou a falar, começou a revelar tudo, gente, sabe esse pessoal que revela tudo? E começou a revelar e tal, e chegou para ela e falou assim: olha, Deus está mandando dizer para você que você não pode casar com essa pessoa que você está querendo casar, não. Deus tem um homem de Deus na sua vida. E ela ficou desesperada. E agora? Porque o pastor lá de cima falou que não era aquilo. E aí, o que acontece essas horas? Vai procurar o pastor, me ligaram. Aí eu fui lá, despenquei, fui para lá e tal. E agora, pastor e tal? E eu falei: minha filha, quanto tempo você está namorando? Tantos anos. Quantas vezes você já orou por isso? Várias vezes. Deus não confirmou, confirmou. Então você tem que fazer o que está na palavra, experimentar para saber, provar, botar isso em prova diante de Deus, para saber se isso procede de Deus, porque nem todo espírito que fala em nome de Deus. E ela disse: é verdade, então, né? Vou ficar mais fino aqui, vou ver o que está acontecendo. E foi investigar lá com mais calma, com mais tranquilidade. E aí eu fui, né, saber lá o que estava acontecendo de verdade. E o camarada, sabe o que ele fez? O seguinte: ó, esse camarada que está para casar não é homem de Deus na sua vida, não. Deus tem um homem de Deus para você. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Que mau caráter, gente. Sem vergonha, desculpa, depois você dito aqui, tá? Sem vergonha. Como é que a pessoa usa de um púlpito de uma igreja para fazer isso? Nem toda boca que fala num púlpito, nem toda pessoa que articula versículos da Bíblia em uma celebração religiosa, você tem que ouvir aqui e já ir. Não, irmão, peraí, experimente isso, coloque a sua prova. Ei, peraí, o que esse camarada está falando aí? Concorda com o que a palavra de Deus fala? Hein? Concorda? Concorda. Essa pessoa que está falando aí tem caráter para falar o que está falando? Não tem. Aí sim, irmão, aí você pega essa palavra e guarda no seu coração, porque essa palavra vem de Deus para você. Mas você não pode ter essa cegueira. Preste atenção, que eu estou falando agora aqui uma coisa tão séria, que eu estou me colocando em xeque junto com você, que eu estou dizendo que você tem que fazer isso comigo, com qualquer um, a começar comigo aqui. O pastor falou uma coisa lá que não é de Deus. O que? O pastor falou lá sobre o Flamengo. Você sabe que é de Deus. Você sabe que é. Mas vocês estão desobedientes, rebeldes. Vocês não querem se converter. Aí é diferente, é outra coisa. Brincadeira. O pastor falou uma loucura qualquer lá. Ei, isso aí não concorda não. Está errado. Eu não estou dizendo que você chega no meio do culto: ei, pastor, está repreendido. Chama, pastor, me explica melhor esse negócio que eu não entendi não. Como é que é? E aquele texto, e aquele outro versículo da Bíblia que fala? Não. Pastor, isso aí não concordo com isso não, está errado. Irmão, com uma humildade, se você estiver certo, eu vou falar para você: irmão, me perdoa, eu vou me corrigir, eu vou melhorar, eu vou buscar então estudar mais e me aprofundar mais. Tenha critério. O tempo está difícil, vivemos os finais dos tempos, vocês sabiam disso? Quem está ciente disso aí? O tempo está complicado, então tenha critério, tenha sabedoria. Não vamos partir para generalizar tudo
tudo é ruim. Não, tem muita gente boa, tem muita gente de Deus, mas tem muito lobo infiltrado. Então você tem que ter critério, tem que ter sabedoria. Afaste-se de todo mal que você encontrar. Versículo 40 diz: clamaram dizendo: ó homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais comer. Diga não. Tem hora que você tem que dizer não. A melhor maneira de se esquivar das pressões dessa vida, de um acidente traumático, é às vezes dizer não, é avisar que está errado, é avisar que você não concorda. Romanos capítulo 6, versículo 33, declara: o salário do pecado é a morte. Não, isso não muda, não vai mudar, irmão. Isso não vai mudar. O salário do pecado, a justa recompensa que a pessoa que comete pecado e vive na prática do pecado recebe, é a morte eterna. Então presta atenção com isso. Tem que ter alguém que diga assim: olha, não, está errado, não concordo com isso, isso não procede, eu não quero isso, eu não vou, eu prefiro passar pela dificuldade do que rifar a minha moral, eu prefiro administrar o prejuízo financeiro do que aceitar qualquer negociata. Não, se tiver que quebrar, eu quebro, mas eu quebro de cabeça erguida e fé no meu Deus, porque eu sei que vai me abençoar depois. Se tiver que comer pão e ovo dentro de casa, mas para não negociar meus valores espirituais, eu vou comer e vou agradecer a Deus, mas eu vou continuar fiel ao meu Senhor. Às vezes tem que aprender a dizer não. Ou você acha que esses corruptos que nós temos na TV, da televisão, começou já com milhões? Não, começou lá embaixo, começou um pouquinho, pequenas coisas. Diga não para aquilo que você entende que não agrada a Deus, e não deixe que as situações roubem a sua fé. Não deixe que a situação roube a sua fé. Versículo 41 declara que Eliseu então pegou farinha, usou um elemento lá, material, colocou e abençoou, orou, e um milagre aconteceu, de maneira que aquele ensopado não se tornou mais tóxico, venenoso, e eles puderam assim comer. Querido, não é o medo, não será o desespero, nem a ansiedade que vai fazer você sair da crise, sim a sua fé em Deus. É acrescentar fé, é colocar fé nesse negócio. O mal existe, o mal está no mundo, está em nós, mas existe um antídoto contra ele, que é a fé que você tem em Cristo Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 4 e 5 fala assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, pode estar difícil, pode estar complicado demais, mas creia, não vai ser colocando medo, desespero e pânico que você vai resolver. É colocando fé. Coloque fé na sua vida, coloque fé na sua família, coloque fé nos seus projetos, coloque a sua fé para trabalhar, e você vai ver que o nosso Deus não muda, nosso Deus não mudou, Ele continua operando hoje e vai também trabalhar na sua vida. Feche seus olhos, gostaria de orar por você. Essa palavra é uma palavra de desafio para nós. Não existe outra maneira, irmãos, para caminhar senão caminhar com fé. É tempo de você renovar sua fé. Hoje o Senhor colocou essa palavra em meu coração para que você hoje saísse daqui sabendo que o seu Deus é um Deus que te ama, um Deus que continua trabalhando. Talvez as circunstâncias não mudem, irmão. Talvez não vai adiantar você ficar sentado de braços cruzados esperando. Por isso que já é na hora de você se levantar e colocar a sua fé para trabalhar, fazendo aquilo que você pode fazer, claro, e crendo que Deus fará aquilo que você não pode fazer. É assim que funciona. Eu tenho que fazer minha parte do milagre, eu tenho que cooperar com o Espírito Santo, eu não posso ser um elemento de impedimento. Quem sabe hoje não é o tempo para você declarar: Senhor, eu quero sair dessa postura que eu estou, eu quero me levantar, eu quero avançar pela fé. Eu não vejo saída ainda,
mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, que na hora certa a porta vai se abrir. Eu não vou deixar que as situações roubem a minha fé. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E se você ouviu essa palavra, entendeu essa palavra, e se você hoje decide acrescentar fé na sua vida, eu quero convidar você, enquanto nós estivermos cantando, se colocar de pé no seu lugar. Não precisa falar nada, precisa só você com Deus. É você e Deus. Você sabe qual é a sua batalha, qual é a sua luta, e coloque-se diante dele hoje, dizendo que você vai verdadeiramente romper em fé. Minha fé é provar.
Obrigado, ó Deus, pelo seu amor. Nós te louvamos, ó Deus, porque não existe momento em nossa vida que a gente abra a sua palavra e não seja confrontado por ela. Obrigado porque existem momentos que essa palavra vem e nos acalenta, nos aconchega como um pai que abraça o seu filho. Mas outros momentos ela nos impele, ela nos incentiva a levantar-se, a tomar atitudes, a fazer a parte que nos cabe. E que nesta celebração de hoje, o nosso coração, ó Pai, decida suportar as pressões dessa vida, tendo como finalidade algo proveitoso, algo bom, crendo que essa pressão toda vai nos levar para experimentar algo maravilhoso. É assim que nós cremos, Senhor. Dá-nos sabedoria para saber gerenciar aquilo que a gente permite entrar no nosso coração, sabedoria para tomar decisões corretas, acertadas. Senhor, nos ajude a fugir da precipitação, do desespero, do desânimo, da depressão, da ansiedade. Que elas não dominem nossa vida, mas que seja a fé no Senhor, o nosso guia, a nossa bússola. Nos oriente, Senhor. Abençoa cada vida nesta celebração que nos acompanha no culto presencial, no culto online, que sejam alcançados por essa graça. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Nós estamos encerrando a nossa celebração. Ian, passa para mim um slide antes da mensagem. Lá no final da mensagem tem um slide de decisão. Uma orientação aqui para você da igreja, você que está caminhando com a gente. Nós temos tido muitas visitas, muitas pessoas visitando, muita gente chegando à frente nas decisões, como domingo passado, por exemplo. E por conta dessa questão dos protocolos de distanciamento, nós não estamos fazendo aquele momento que a gente gosta de fazer, chamar, sentar junto, anotar nome. E aí a gente pensou numa estratégia para poder minimizar essa dificuldade, tá? Sempre ao final do apelo do pastor, eu vou colocar esse slide, tá? Aqui. E a pessoa que vier à frente, tá? Ela pode escanear esse código QR que está aqui. Quando ela escanear com o celular, vai cair automaticamente numa página da igreja, num link para fazer a inscrição dela, ficha de membresia, nome, os dados do telefone, né, se é a primeira visita. Ela vai preencher ali e essa ficha vem direto para mim. Então, uma estratégia que a gente usou para quê? Para poder minimizar essa perda que a gente está sentindo aqui na igreja, desse contato, algumas pessoas vêm e dão um telefone, eu consigo fazer contato, aconselhar, orientar, mas não consigo fazer com todo mundo, tá? Não consigo fazer com todo mundo. Então nós gostaríamos, tá, que você que é membro da igreja, se vê alguém que veio à frente, já orienta. Seja um mentor, diga assim: olha, quando aparecer lá o código, você vai escanear, ou então salva o contato ali que está ali no telefone, manda um WhatsApp, para a gente poder ter essa proximidade, tá? Em agosto nós tivemos quase 30 pessoas que eu consegui pegar o contato, em agosto. Em setembro foram 12 pessoas que eu consegui pegar contato, já está na minha lista de transmissão, já mando mensagem, já oriento. Mas tem muita gente que ainda não tem esse contato e eu gostaria muito de ter, tá bom? Então me ajude você, vou fazer a mesma comunicação também hoje à noite, para que a gente possa aí alcançar o máximo de amigos visitantes que têm nos abençoado nessas celebrações. Amém? Querido, uma ótima semana para você, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida, vai em paz, tá? Qualquer coisa, tem um amigo visitante, convida para vir à noite, chama.